Meus irmãos, graça e paz, um bom dia a todos. Vamos dar continuidade a essa nossa meditação na carta aos Efésios, principalmente ali no capítulo 4, onde tem estado diante de nós aqueles 7 vínculos da unidade da igreja, em que temos meditado um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. E nos cabe hoje falar sobre a esperança. Como é que a esperança da glória eterna, ela pode também ser um agente de unidade dentro da igreja? Quando a gente fala sobre esperança, a gente começa a lembrar, desde quando entramos nessa vida, né, desde quando a gente começa a nossa caminhada nesse mundo, nós começamos a alimentar uma série de sonhos, uma série de esperanças que vão se reproduzindo no decorrer dos nossos anos. Mas conforme esses anos vão passando, a gente vai começando a entender e a perceber que toda a nossa esperança aqui nessa vida, ela começa a esbarrar em alguns limites. E todas elas acabam, por fim, se esbarrando no limite maior dessa vida, que é o próprio final da vida, a morte. A gente até costuma dizer que enquanto há vida, há esperança. Mas quando a vida termina, acabou a nossa esperança. Os evangelhos, eles citam uma situação em que um amigo de Jesus, chamado Lázaro, um amigo chegado, ele sofreu de uma doença e veio a falecer. E quando finalmente Jesus chegou até a aldeia onde Lázaro morava, em Betânia, já haviam 4 dias que Lázaro havia falecido. E naquele ambiente de tristeza, a irmã de Lázaro, Marta, vai correndo até Jesus e chorando, diz para ela: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aquelas palavras de tristeza, elas poderiam ser traduzidas da seguinte forma: é, enquanto ele estava vivo, eu até tinha esperança que o Senhor podia vir aqui e curá-lo, mas agora que ele morreu, é tarde demais. Acabou a nossa esperança. A resposta que Jesus deu para aquela mulher é uma palavra que, de certa forma, resume toda a essência do Evangelho, toda a essência das boas novas da palavra de Deus. Jesus disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É essa esperança, essa verdade que o Senhor nos ensina, essa dádiva dos céus que nós temos, que alimenta essa esperança que nós temos, é a vida eterna. Muita gente entende isso apenas como uma extensão dessa vida, para que você possa alcançar então as esperanças que você sempre teve, as esperanças que você tem em relação a essa vida, mas não. A esperança da vida eterna é muito maior do que isso. A esperança da vida eterna, ela não fala dos sonhos que nós temos, mas dos sonhos que Deus tem em relação a nós. O próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele diz assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nessa mesma carta aos Efésios, no capítulo 1, o versículo 18, Paulo diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quando nós temos essa firme promessa, quando nós conseguimos enxergar, ou quando se cumpre em nós essa palavra, quando nossos olhos são iluminados, quando os olhos do nosso coração são iluminados, quando nós finalmente conseguimos enxergar que a nossa esperança, ela não está só nessa vida, que a nossa esperança é muito maior do que essa vida, que a nossa esperança, ela é maior do que tudo aquilo que a gente jamais sonhou, que nós não estamos esperando apenas ter uma postergação dessa vida, mas que esperamos ter uma vida eterna com Deus. Então essa visão da glória, essa esperança firme no nosso coração, muda a nossa perspectiva em tudo nesse mundo. Nós passamos a não dar mais tanta atenção ou tanta importância às coisas desse mundo. Quando o próprio apóstolo Paulo diz, olha, as aflições do tempo presente não são para se comparar, não se comparam à glória que em nós há de ser revelada. Quando nós temos essa firme esperança, quando essa esperança realmente toma conta do nosso coração, quando o texto que nós lemos, quando
os olhos do nosso coração são iluminados em relação a essa verdade, essa esperança, ela nos leva a nos dedicar mais, a termos mais compromisso com o reino de Deus e com a sua obra, com o evangelho de Cristo e sua igreja. Essa esperança que o crente tem, essa esperança firme, essa visão da glória, ela também é um elemento que nos une à igreja, que nos faz caminhar, que nos faz não dar tanta relevância às coisas desse mundo, às aflições desse mundo, as esperanças desse mundo, elas não são mais tão importantes. Os sonhos que nós temos para essa vida não são mais importantes. Nós realmente depositamos nessa esperança firme, nessa esperança eterna, que um dia se cumprirá em nós, em que esse corpo, em que esse espírito, em que essa esperança, em que o Senhor, baseado nessa mesma fé, nesse batismo, nesse Deus maravilhoso que é fiel e cumpre todas as suas promessas, e se ele falou que ele vai cumprir e que ele vai voltar para levar a sua igreja, é porque isso é verdade e ele há de fazer. Que essa esperança viva, que essa certeza, que essa convicção da glória eterna, muito maior do que qualquer sonho mundano, ela inunde o seu coração. Que ela dê a você a força necessária para passar por essa vida esperando saber que o crente ele não morre, que a esperança do crente vai além dessa vida. E que a palavra de Jesus, não só para Marta, não só para Lázaro, mas para todos nós, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a nossa esperança e que essa esperança seja verdadeira também na sua vida e no seu coração. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.